Olá pessoal, beleza? Agora eu vou falar da parte de segunda lei da termodinâmica, quando a gente começa a falar de ciclos termodinâmicos. Aqui o negócio fica muito interessante porque entra a figura do Carnot, fica ainda mais importante, né? Ciclos termodinâmicos, a gente sabe que a gente tem, se a gente olhar um ciclo, né, olhar para a interpretação que a gente tem da primeira lei da termodinâmica, a primeira lei é sempre isso aqui, ó, a variação. Deixa eu botar uma cor mais legal, eu gosto mais do verde aqui para essa parte, beleza? A variação da energia total é igual a uma troca de calor menos um trabalho gerado. Se a gente olha para um ciclo termodinâmico, o que acontece em um ciclo? Né? Isso aqui a gente sabe que é propriedade de estado. A variação de energia é uma propriedade, isso aqui é uma propriedade termodinâmica. Calor e trabalho não são, eles dependem de como você executa os dois, depende da qualidade que você tem aí, tanto para o calor, a qualidade do trabalho que você faz. Mas a energia não, a energia total é uma propriedade, depende só do estado. Se eu estou no estado 1, ele é um valor, se eu estou no estado 2, ele é um valor, se eu estou no estado 3, ele é um valor, voltou para o estado 1, é o mesmo valor, não muda, é o mesmo estado. E um ciclo eu vou ficar operando assim eternamente, né? Sempre voltando os mesmos estados. Então, para um ciclo termodinâmico, a variação da energia total é zero. Você não varia, você vai estar sempre começando, terminando no mesmo estado. Se você começar de qualquer ponto aqui, qualquer estado, vai começar a terminar de novo. Então não tem variação de energia total. Acaba que o balanço de energia, ou a primeira lei da termodinâmica, quando a gente considera um ciclo, ela nos dá isso aqui, ó. Você tem uma variação da energia total no ciclo que é igual a zero, você não tem. E isso aqui acaba que sobra só o calor que é trocado com o meu ciclo e o trabalho que é trocado, o trabalho que é realizado ou não para o meu ciclo. Então a minha formulação da primeira lei, quando eu considero os ciclos termodinâmicos, ela é isso daí. Ela é o calor trocado no meu ciclo é igual ao trabalho que é realizado ou feito no meu ciclo. Ou seja, o calor que é trocado é igual ao trabalho trocado também no meu ciclo. Calor e trabalho se equivalem. Quais são as implicações disso aí? A gente acaba tendo dois tipos de ciclos termodinâmicos, são os principais mesmo assim, para a gente trabalhar. A gente tem ciclos termodinâmicos que são mais focados em trocar calor e ciclos termodinâmicos que são mais focados em gerar trabalho. Então, quando você tem ciclos que estão mais interessados em trocar calor, se tiver aí na sua casa um ar-condicionado, por exemplo, é um ciclo interessado nisso. O objetivo desse ciclo é tirar calor do meio ambiente que você está e jogar esse calor lá para longe, lá para um ambiente de fora, para não te incomodar e manter a temperatura onde você está, uma temperatura que você queira. O ciclo de bomba de calor é o contrário, né? Que eu tô morando em Niterói agora, então não tem aquela não tem necessidade de ciclo de bomba de calor. Você mora aí numa região mais fria, né? Você lá no norte lá dos Estados Unidos, por exemplo, lá é frio pra caramba e você tem realmente necessidade de bombas de calor, né? Heat pump, né? Que vai ser uma coisa que é a mesma coisa que o ar-condicionado, só que aí você meio que inverte a função dele, né? Você vai, ao invés de você vai manter ele trocando calor lá, tirando calor de alguma região fria e jogando calor para essa região quente, que é manter a temperatura de uma sala quente onde você está. Quando o objetivo é essa troca de calor, a gente está falando de ciclos de refrigeração ou ciclos de bomba de calor. Quando o objetivo é gerar potência, eu estou falando de um motor de combustão interna, estou falando de um motor do ciclo, um motor de aeronave, eu preciso de potência no meu ciclo, eu estou falando nesse caso aqui, ó. Falando de motores, motor diesel, por exemplo, de caminhões, eu estou querendo potência, não me interessa a troca de calor, até é parte também da análise, mas não é o meu foco não é trocar calor, eu estou focado em gerar potência. Então aí são os meus ciclos de potência. Bom, e quando a gente tem essas definições, a gente tem esses enunciados, são muito importantes, que vêm lá da segunda lei, né? A gente olhando isso aqui foi só a primeira lei até agora. A gente vai entrar na segunda lei e falando da segunda lei, partindo desses enunciados da segunda lei, o enunciado de Clausius, o enunciado de Kelvin Planck. O enunciado de Clausius eu escrevi ele aí, mas ele é basicamente o seguinte. O enunciado de Clausius fala, olha, você quer tirar calor de um reservatório, de um lugar frio, e jogar esse calor para um lugar quente, não vai rolar. Se você não fizer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer algum tipo de trabalho. Naturalmente, nada em nenhum processo vai tirar calor de um local frio e jogar para um calor quente. O processo, ao contrário, é natural. A gente sabe que qualquer superfície quente, que você tem um reservatório quente, você coloca perto de um reservatório frio, ele joga calor do quente para o frio, mas o reverso é impossível que ocorra e seja a única coisa que vai acontecer. O Kelvin Planck, enunciado de Lord Kelvin, do Max Planck, já fala o seguinte, olha, você está querendo pegar um calor de uma fonte quente, você vai tentar transformar isso em trabalho, você vai tentar usar isso para algo útil. Só que você não vai conseguir só pegar o calor da fonte quente e transformar todo ele em trabalho. Não dá. Você vai ter que desperdiçar um pouquinho numa fonte fria, você vai ter que jogar algo para fora. Então, assim, pensa lá no motor de combustão interna, por exemplo, o diesel ou o Otto, você
pega aquele calor ali da combustão, não consegue transformar aquilo tudo em trabalho. Você vai acabar aquecendo as partes do motor, você vai acabar que isso se perde pelo arrefecimento, o próprio gás ganha uma certa energia da combustão, ele sai pelo escapamento depois, ou seja, tudo isso é perda. Que não volta, né? Isso tudo sai da sua parte, do seu aquecimento, do calor que você recebeu, que é jogado para fora e que não é aproveitado. Então assim, você sempre vai ter que trocar calor com alguma fonte fria, né? Você não consegue só pegar esse calor da fonte quente e transformar tudo ele em trabalho, sempre tem uma perda. Esse enunciado pode ser interpretado da seguinte maneira: se eu tiver, por exemplo, isso aqui que eu estou desenhando, né, uma questão que é impossível de acontecer, segundo o próprio enunciado de Clausius. Olha, isso aqui, ó, você pegar um sistema que vai do nada, vai pegar calor da fonte fria e jogar calor para a fonte quente, não rola. Isso não vai acontecer. Você tem que ter algo a mais aí. E se você quiser também, segundo o enunciado de Kelvin Planck, se você quiser pegar todo o calor e transformar em trabalho, também não vai rolar. O que acontece, a gente sabe que acontece, é um processo natural, é você pegar um calor de uma fonte quente e ele vai passando por uma fonte fria. Isso é natural. Qualquer região que você tenha assim, um reservatório que seja aquecido, você tem um reservatório que está resfriado, você consegue naturalmente passar calor de um para o outro. É um processo natural. O que pode acontecer é você ser aí, já juntando com o enunciado de Kelvin Planck, deixa eu pegar isso aqui, esse é um processo natural. Pode acontecer você ser um pouco esperto quando você for fazer isso. Você vai fazer, já que eu vou tirar calor de uma fonte quente, eu vou aproveitar esse processo natural para eu gerar algo útil, gerar um trabalho aqui no meu ciclo, gerar algo importante. O que você faz no motor, por exemplo, você já queimou o negócio, você não vai só soltar ele para fora, você vai girar aquilo ali no eixo e vai tirar um trabalho a partir daquilo. Ou seja, no meio de um processo, o motor, lógico, não é um processo natural, mas no meio de um processo natural, que você está já tirando o calor de uma região quente para uma região fria, você pode aproveitar esse processo, né, esse processo de desorganização, né, indo de algo mais organizado para algo menos organizado, você pode aproveitar esse processo para tirar trabalho, para tirar um trabalho útil, algo que você pode fazer, para gerar um eixo, movimentar um carro, uma coisa assim, gerar energia. Bom, quando a gente olha para esses ciclos, então a gente pode ver que isso aí já são limitações que a gente tem, né? São limitações da segunda lei. E a partir disso a gente consegue também definir os ciclos, como eles funcionam, né? Entender também eficiências. Vamos ver eficiência, por exemplo, para um ciclo de potência. Isso aqui basicamente é um somatório de diagrama de blocos. É um budget, é uma coisa orçamentária. Por exemplo, se você está tirando uma quantidade de calor aqui que vem da fonte quente, você vai ter que jogar um pedaço para a fonte fria, e você tem uma parte que é realmente aproveitável, que é o trabalho que você tira. Esse trabalho, logicamente, é igual ao calor que você tirou, menos o calor que você trocou lá com a fonte fria. Isso aqui você pensa o seguinte, como se fosse um orçamento. Você fez um orçamento para fazer um serviço e você cobrou, sei lá, R$1.000. E você vai gastar R$300 com peça, R$300 com material, você vai lucrar então 700 com essa parada. Então, isso aqui é praticamente isso. O seu QH é os R$1.000 que você cobrou. Você cobrou R$1.000 para fazer o serviço. Você vai gastar nesse QC aqui R$300 em peças, e o que você vai tirar de lucro para você, que seria útil, né, seria esse trabalho do ciclo, que é justamente a diferença entre um e outro. É uma coisa bem clara aí, mesmo de soma e subtração mesmo. Mas se a gente quer definir qual que é a eficiência desse ciclo, igual eu falei, o que você quer no ciclo? Você quer ter uma máxima potência, você quer gerar mais potência no seu ciclo. Você querendo gerar mais potência no seu ciclo, quanto mais potência você gerar, melhor. Quanto maior for a relação, quanto maior for o seu W com relação ao QH, melhor é o seu ciclo, né? Você está aproveitando mais aquele calor para gerar potência. É isso que define a potência de um ciclo, a eficiência de um ciclo de potência. A eficiência de um ciclo de potência é justamente isso, né? O ponto de trabalho que você consegue gerar a partir de uma certa fonte de calor. E aqui você pode reescrever, né, na forma em função só dos calores trocados. E se você reescreve isso daí, você fica com uma formulação que é simplesmente isso aqui, ó. Você vai ficar com a formulação de que a sua potência é igual a 1 menos o calor que você tirou, QC, menos o calor que você desperdiçou, né, para o reservatório frio, sobre o calor que você tirou da fonte quente. Aqui a gente poderia pensar o seguinte, mas eu poderia pensar ainda, né, em um tipo de ciclo de potência. Então, onde eu fizesse esse meu valor de QC tender a zero, assim, eu fazer ele ficar muito próximo de zero, ou seja, o meu QC ele é muito menor do que o QH, ou seja, eu tenho um valor de QC que é muito menor do que o valor que eu estou jogando de troca de calor para a fonte fria, ele é muito menor do que o valor de calor que eu tirei da fonte quente. Nesse caso, a gente estaria falando de um eta aqui, né, que seria aproximadamente 1, né, daria quase 1. Assim, então, essa
essa seria a nossa eficiência máxima? A gente for falar, olha, é possível que a gente projete um sistema que a gente chegue na eficiência máxima, que seria um eta igual a 1? Vamos deixar essa questão aí, daqui a pouco a gente vai falar dela. Porque a gente pode ter uma questão também que seria o outro ciclo, né? Outro tipo de ciclo, que é o ciclo de refrigeração, que também é uma análise quase algébrica, né, de somatórios aqui. Agora você está puxando um calor aqui de uma fonte fria e você vai jogar um trabalho de ciclo, mover um compressor, por exemplo. Isso é o comum de ar-condicionado, de geladeira, refrigerador. O que eles fazem? Estão tirando o calor de uma fonte fria, está lá dentro da geladeira, e você vai usar um trabalho de ciclo, que é justamente girar um compressor, para que dentro desse processo, ele vai girar um compressor e vai passar dentro de um trocador de calor, onde vai resfriar o ar que está dentro da geladeira. E você vai jogar depois esse calor ali, o que saiu desse processo todo, você joga para uma fonte quente, que seria no caso ali a parte de trás da geladeira, ou no caso dos equipamentos de ar-condicionado, seria a parte que vai para fora da sala, sabe? Esse ele está jogando, ali, desperdiçando esse calor na fonte quente. Só que você tem que executar um trabalho, não tem jeito, você tem que jogar um trabalho lá dentro. E aí você vai ter esse total de calor que você joga para a fonte quente, é sempre a soma do seu trabalho do ciclo, né? O trabalho que você está executando ali, de girar um compressor para conseguir fazer esse processo de refrigeração, mais o calor que você tirou da fonte fria. Então, a gente aqui depende, na verdade, agora que a gente fala de ciclo de refrigeração, eles são todos assim, tanto de refrigeração quanto de bomba de calor, mas tem uma diferença. Para o ciclo de refrigeração, o meu foco, quando eu estou falando de ciclos de refrigeração, o que eu mais quero aqui, ó, é maximizar o QC, ou seja, eu quero maximizar o calor que eu tiro do meu reservatório frio, se eu estou falando de refrigeração. Agora, se eu estou falando de bomba de calor, eu quero justamente isso aqui, ó. Eu quero que o meu QC, eu quero maximizar o meu QH, ou seja, eu quero que eu consiga uma troca de calor para o reservatório quente, para bombas de calor. Essa é a minha ideia. Eu quero maximizar a quantidade de calor que eu troco para uma bomba de calor, ou seja, se eu estiver lá numa sala que eu preciso aquecer nesse momento, eu quero que o meu QH, né, o valor de troca para minha fonte quente, seja maior para eu conseguir manter aquela temperatura que eu tenho. Se eu estou num ambiente que eu quero resfriar, eu quero justamente tirar mais calor, porque eu vou estar sempre ali com alguma fonte de calor entrando ali, então eu preciso resfriar, eu preciso que isso aqui seja maximizado. Um exemplo prático disso seria, por exemplo, o sistema de refrigeração de salas de sistemas de computação de alto desempenho, por exemplo. Você está sempre com aquele sistema de computação funcionando, eles entram com uma certa energia, né? Cada um tem a sua energia que vai ser necessária para funcionar em kilowatts, alguma coisa assim. E você vai ter que continuar tirando calor daquilo ali, porque eles vão se aquecer. Esse calor que é gerado neles a partir da passagem da corrente elétrica vai aquecendo os chips, né, os dispositivos eletrônicos, eles vão gerando calor. Você precisa maximizar essa troca de calor para pelo menos igualar o tanto de calor que eles estão gerando no aquecimento, no funcionamento desses chips, dos dispositivos eletrônicos. Então você sempre vai tentar maximizar a troca de calor do frio para a refrigeração e maximizar a troca de calor para o quente no processo de bomba de calor, e acaba que isso influencia no nosso jeito como a gente avalia a eficiência de ciclos de refrigeração. Quando você está querendo refrigerar alguma coisa, você quer maximizar esse valor aqui de cima, esse numerador, e você sabe que o seu trabalho de ciclo é dado, né, pela diferença que você pode olhar aqui em cima. O trabalho do ciclo é justamente o calor que você manda para o reservatório quente menos o calor que você retirou do reservatório frio. Então você pode reescrever dessa forma aqui. Agora você está querendo maximizar o seu calor retirado do reservatório quente. Já na bomba de calor é o oposto, você está querendo maximizar a quantidade de calor que você está jogando para o reservatório quente. Beleza? E aqui tem um detalhe. Vou chamar a atenção de vocês para isso. Vou chamar a atenção só no gama aqui, ó. Olha esse valor de gama. O gama, a gente sabe que aqui, não importa o que aconteça, o QH ele sempre vai ser maior do que QH menos QC, certo? Eu posso selecionar os valores aqui também de QC, de calor aqui trocado no reservatório frio, calor no reservatório quente para o sistema de refrigeração. Eu posso obter um beta maior do que 1 também, certo? Então assim, isso aqui está me dizendo que eu posso obter facilmente gamas e betas podem ser facilmente maiores do que 1. Pode, não necessariamente são, mas eles podem ser. O caso da bomba de calor sempre vai ser, né? Mas o caso do beta aqui você pode até selecionar um valor de QC muito pequeno, um valor de QH que seja muito maior, acaba que dá um valor entre 0 e 1, né? Mas aqui a gente está claramente definindo
que o nosso gama, ele tá, o beta e o gama, eles estão numa região onde eles vão de 0, né, e eu vou botar menor ou igual, e aqui vai menor ou igual. Na verdade não, né? Aqui é só falar, eles são maiores ou iguais a 0, são maiores ou iguais a 0, eles não têm limitação, ao passo que o nosso eta, na verdade o beta, né, o beta até mais claramente, né, o beta ele é sempre maior ou igual a 1, né? Não tem como ele ser menor do que 1, porque você tem esse QC aqui, ele vai sempre ser um valor finito, né? E o menor valor que ele poderia obter se esse QC fosse 0, que é impossível também, você teria QH sobre QH. Então não tem como você obter um negócio aí que não seja um valor de beta, não, gama aqui, perdão, estava escrevendo beta, estava falando de troca de calor do sistema de bomba de calor, mas na verdade é o gama aqui embaixo, o do bomba de calor. E ao passo que a gente tem para potência, né, para ciclos de potência, a gente estava nisso aqui, ó, falando que o nosso eta, ele está entre 0 e 1, ele não tem como passar de 1. Então aqui, no caso do eta, eu tenho uma definição clara do que é um valor máximo de eta. Parou no 1, mas qual que seria o meu ciclo de bomba de calor, o meu ciclo de refrigeração máximo, já que eles podem ir até o infinito? Tem um limite para isso? Tem um limite onde eu possa chegar? Bom, aí entra a parte da que a gente chama de eficiência de Carnot. Eu acho que o vídeo já está com 16 minutos, eu vou parar por aqui, que foi uma parte bem legal, a gente falou só de ciclos, né, até aqui agora. A gente começou a falar de eficiência, eu vou começar a próxima parte, eu falo de eficiência de Clausius, falamos de ciclos, introduzimos os ciclos, né, e começamos a dar o conceito de eficiência. O conceito de eficiência máxima eu vou deixar para outro vídeo, tá? Vou salvar em outro vídeo, porque até aqui eu vou deixar essa investigação para vocês. Ó, eu tenho aqui um eta máximo, que é claro, um eta máximo seria o quê? Seria igual a 1? Mas e o meu beta máximo? E o meu gama máximo? Eles são iguais a o quê? Eu não tenho uma definição para eles. Será que eu posso chegar ao tempo infinito? Eu posso ligar para as indústrias fabricadoras, fabricantes de aparelhos de ar-condicionado e falar, olha, vocês não estão produzindo os melhores ar-condicionados possível porque o seu rendimento não chegou a beta, não chegou ao infinito ainda? Bom, vamos ver isso no próximo vídeo.